o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Pai, o Deus Criador. Foi Ele quem criou todas as coisas. Mas quando fala do Deus Pai, fala também do Deus Filho. O mesmo Deus Pai é o mesmo Deus Filho. Mas por que, pastor? Fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que não existe três deuses. Existe um só Deus, não é isso? Ou é três deuses? Deus Pai é um Deus, Deus Filho é outro Deus, e Deus Espírito Santo é outro Deus. Está errado, não é assim. Nós seres humanos, a tricotomia humana, nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Isso quer dizer, não é três, pastor Jailson, é um só, pastor Jailson, que se divide em três dimensões. Eu e vocês estão atuando em três dimensões. A dimensão da carne, que é a nossa casa, é o nosso corpo. Para que isso? Para interagir o mundo físico. Então nós estamos na dimensão física. Nós, seres humanos, estamos nessa dimensão física. E nós também atuamos em uma outra segunda dimensão, chamada dimensão da alma. Isso quer dizer que nós somos alma vivente. A alma, ela é distinta do corpo. O corpo é uma coisa, a alma é outra. A alma é o nosso psique, é a nossa inteligência, é o nosso sentimento, tanto de alegria como de tristeza. A alma é distinta do corpo. Então nós, seres humanos, somos até agora atuando em duas dimensões, física e espiritual, na condição de quê? Da alma. A alma é a nossa razão, é o nosso sentimento. Quando nós estamos tristes, não é o corpo que está triste, o que está triste é a alma. Quando nós estamos alegres, não é o nosso corpo que está alegre, é a nossa alma que está o quê? Alegre, sentimentos. Mas tem a terceira dimensão, chamado o quê? Espírito. O homem é corpo, a casa onde nós moramos, onde nós habitamos. Essa casa está envelhecendo, ela está se enferrujando, ela está se desmoronando, ela está envelhecendo. A cada dia que passa, as nossas células vão envelhecendo, vão morrendo, vai chegando na velhice, não é assim? E a casa está, as estruturas estão se ruindo. E todos nós sabemos que essa casa vai o quê? Vai despencar. Ela vai cair. Ela não foi feita para viver o tempo todo aqui nessa terra. Ela foi feita assim lá no Jardim do Éden com Adão. Essa casa que foi feita para viver eternamente. Mas o pecado corrompeu essa casa. É por isso que agora a nossa casa, ela está condicionada a um tempo limitado aqui nessa terra. Está passando rápido. Eu estou falando da dimensão da casa, a dimensão da alma e a dimensão do espírito, que é o que liga o homem a Deus. O que liga o homem a Deus é o espírito. O que comunica a comunicação entre o homem e Deus, o ser humano, é o espírito. A alma é razão. E Deus não age pela razão. Deus age pelo espírito. Isso quer dizer, o espírito de um ser humano que está decaído por causa do pecado, eu já falei muito isso aqui. Eles não sentem Deus. O homem natural, uma pessoa que não passou por um processo de um novo nascimento, o seu espírito é decaído por causa do pecado.
não sente Deus, tem informação de Deus, sabe que Deus existe, sabe que Deus é bom, que Deus cura, que Deus salva, que morreu na cruz, mas não tem comunicação com Deus, não sente, não tem o Espírito Santo, tem o espírito humano decaído. É por isso que o ser humano tem prazer o quê? No pecado. Quanto mais peca, quer pecar. E quanto mais peca, não tem nada que bate no espírito dele. Ei, não faz isso. Porque está morto pelos pecados. Aí um dia, essa pessoa toma uma decisão com o Senhor, aceita Jesus como Salvador. O que é que o Espírito Santo faz no espírito do homem? Recria dentro do homem o espírito. E coloca a natureza de Cristo dentro de nós. Agora nós temos a alegria de andar com o Senhor, prazer de vir à igreja, alegria de ler Bíblia, vontade de falar com Deus, de orar, de reservar tempo para falar com Deus. E um ser humano com o espírito decaído, ele não tem essa alegria. Não é espontâneo isso. Então, igreja, nós seres humanos somos tricotomia. Não é três pessoas, é uma só pessoa que se manifesta em três o quê? Entendeu? Entendeu essa parte? Tem dúvida? O ser humano se divide em três partes e age em três dimensões. Há um só Deus. Um Deus que se manifesta em três dimensões. Primeira dimensão, Deus Pai como Criador. Eu já falei muito isso aqui. É o Criador de todas as coisas. Primeira dimensão. A segunda dimensão é o Deus Filho. Então, Deus na segunda dimensão como Filho, Ele está em uma dimensão chamada executador das coisas do Pai. Administrador das coisas do Pai. E aí agora tem a terceira dimensão chamada o Espírito Santo. E Deus, na terceira dimensão chamada Espírito Santo, Ele age nesta dimensão como executador das coisas do Pai. Então Ele é o quê? Uma ação. E quando Jesus morre, Ele ascende aos céus e Ele envia para dentro do ser humano o seu Espírito. Então aqui está o Espírito Santo dentro de cada um de nós. O mesmo Espírito que Pedro recebeu, que Paulo recebeu, que os discípulos receberam, é o mesmo Espírito Santo que habita dentro do nosso espírito. Olha a dificuldade que nós temos de entender e compreender a palavra de Deus. O que foi dado para os discípulos foi dado para nós. Aí o Senhor derrama sobre ele o Espírito Santo. O Senhor dá a palavra para eles, como deu para nós também, a mesma palavra, e deu o seu nome. O que é que falta na nossa vida? Compreender a palavra. A dificuldade que nós temos de entender a palavra. E essa dificuldade é o que tem levado muitos cristãos às muitas derrotas, a muitos fracassos. Fracasso esses por não conhecer as Escrituras.